Mais problemas no Vasco são expostos em resultado negativo pelo Campeonato Brasileiro e grave problema a ser superado na temporada de 2025 com o Diniz treinador. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Vasco foi derrotado pela equipe do Fluminense em rodada do Campeonato Brasileiro de virada pela 10ª rodada do Campeonato Nacional. O jogo, que foi disputado no Maracanã, trouxe momentos de bastante tensão e mais uma vez um desligamento momentâneo na parte final do compromisso e que permitiu a brecha que fosse possível o gol da virada marcado pelo Fluminense. O técnico Fernando Diniz, na coletiva de imprensa, também buscou analisar tudo aquilo que foi visualizado e que foi entregue pela equipe do Vasco dentro de campo após o compromisso diante do time do Fluminense. O jogo contou com momentos bem distintos. Em um momento em que o Fluminense se encontrava melhor no compromisso, viu o Vasco abrir o placar. E quando o Vasco conseguiu crescer bastante durante o momento em que conseguiu marcar o gol e após assim conseguir construir jogadas que permitiriam uma ampliação do placar, visualizou o Fluminense estar também alcançando o empate. Tudo isso dentro do primeiro tempo do compromisso. No segundo tempo, o Vasco não conseguiu ter um futebol condizente, mesmo atacando, não teve chances concretas e ainda viu na parte final uma falha defensiva permitir a brecha para que o Fluminense conseguisse ter a oportunidade de marcar o segundo gol no compromisso. Diniz buscou destacar que principalmente o Vasco sem Felipe Coutinho não conseguiu ter a criatividade e a visão de jogo que, de fato, fez com que a equipe sentisse dificuldades para escapar da pressão exercida pelo Fluminense de fato na saída de bola, que o jogo de Fernando Diniz é característico e que mais uma vez tem sido repetido no Vasco. Como o Fluminense buscou adiantar a marcação, o Vasco, por muitas oportunidades, encontrou dificuldades para realizar o jogo da maneira como o Diniz fazia a projeção. Diniz também destacou que o Vasco tem enfrentado um calendário bastante apertado, uma sequência pesada de compromissos e que tem feito com que o clube possa ter pouquíssimo tempo disponível para que seu elenco possa estar treinando. Isso também foi algo relatado por Fernando Diniz diante de mais um compromisso do Vasco com ele sendo o comandante. Se nesse momento atual da temporada o Vasco de fato tem pouquíssimo tempo na busca por se recuperar de um compromisso para o outro e de realizar treinamentos em meio à troca de um treinador, agora está chegando mais próximo de um momento que Fernando Diniz terá a oportunidade de utilizar muito bem. Isso porque a pausa no meio do ano no calendário do futebol brasileiro para a disputa do Mundial de Clubes chega em um momento extremamente importante. Fernando Diniz, técnico da equipe, precisará justamente desse intervalo e que terá à disposição para ajustar o elenco do Vasco, recuperar os atletas e melhorar o desempenho dessa equipe. O tempo curto desde sua chegada, com apenas 14 dias, 8 treinamentos, mostra que ele ainda não teve a oportunidade ideal para estar conseguindo implementar a sua filosofia de jogo de fato e buscar corrigir aquilo que o Vasco tem errado durante as últimas partidas. A derrota que aconteceu contra o Fluminense, por exemplo, expôs mais uma vez as dificuldades do time, em especial na saída de bola, onde o Vasco, pressionado, não conseguiu ter também um desenvolvimento da maneira como o torcedor buscaria ter visto no jogo. Nos últimos 14 dias, o Vasco jogou 4 compromissos, o que significa um desgaste físico cada vez mais significativo. Após cada partida, os titulares fazem apenas treinos regenerativos, ou seja, atividades mais leves buscando a recuperação. Ou seja, Diniz tem um curto tempo para que possa proporcionar a disponibilidade de colocar aquilo que de fato pensa em prática nos treinamentos e refletir tudo aquilo passado para os jogadores dentro de campo.
O tempo de pausa no futebol brasileiro vai permitir também com que alguns jogadores possam ser melhor recuperados. Atletas assim que possam, nesse momento, ter um desgaste físico alto, entrar em um processo de recuperação para ajudar o Cruz Maltino com opções. Dos muitos problemas que o Vasco atual tem, um grave desses e que tem estado cada vez mais evidente em 2025 e que obviamente incomoda muito o torcedor vascaíno é o fato da equipe não conseguir vencer os seus rivais diretos nos clássicos cariocas. A derrota por 2-1 para a equipe do Fluminense no último sábado no Maracanã é mais um capítulo de uma temporada que nesse quesito tem se tornado bastante preocupante, tendo em vista que o Vasco não consegue ter um nível de competitividade mais aceitável para que consiga ter o resultado positivo. O resultado, mais um negativo contra o Fluminense, expôs mais fragilidades que não devem ser ignoradas agora pelo técnico que recém chegou ao cargo, Fernando Diniz. O Cruz Maltino tem estado nessa temporada de 2025 com resultados extremamente negativos quando se trata de competições contra os seus próprios adversários cariocas, os clássicos, que fazem com que o torcedor possa carregar um nível de expectativa maior, mas expectativa essa que em 2025 não tem sido correspondida com base nos resultados que o Vasco obteve até o presente momento contra os seus rivais cariocas. Nos 7 clássicos disputados até 2025 no presente momento, o desempenho do Vasco é extremamente alarmante. O time venceu apenas uma vez, empatou uma e também perdeu 5 compromissos. Isso significa que em mais de 70% dos compromissos contra os rivais, o Vasco sai derrotado. E assim, a defesa é que ainda tem um número de 9 gols sofridos durante os compromissos de 2025 contra os próprios rivais cariocas. Esse é mais um também resultado bastante abaixo daquilo que o torcedor realmente gostaria de visualizar o Vasco. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.